interessante. Agora, tem uma coisa, eu acho que as redes sociais contribuíram muito para essa ditadura da felicidade. Eu acho que há muito tempo a gente vive uma ditadura da felicidade, como se felicidade fosse um estado constante, como se as pessoas pudessem viver o tempo todo felizes. Então você vai ver, nunca se escreveu tanto sobre felicidade, nunca se escreveu tanto autoajuda para a felicidade, fórmulas mágicas para a felicidade, como se a felicidade fosse um produto. Eu tenho muito medo se não estão transformando a felicidade num produto. Porque, assim, felicidade é uma coisa que depende da genética, depende de escolhas que a gente faz e depende do ambiente. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que 50% depende da genética. Essa coisa de você herdar uma predisposição a pensamentos melhores, a otimismo. 40% depende das escolhas que a gente faz, que é aquela coisa que você, às vezes, sabe que uma pessoa não é tão legal para você, mas você mesmo assim arrisca. Mas a intuição diz que não, mas você arrisca. Então tem a coisa das tuas escolhas. E tem a coisa, por incrível que pareça, o ambiente ao redor, só 10%. Então felicidade, de fato, é algo que está muito mais ligado à nossa visão de mundo e não do que está acontecendo. Claro que tem exceções para situações muito extremas. Que situações seriam essas? Guerra, pobreza absurda, quer dizer, miséria, nem pobreza, miséria. Então, assim, a gente tem que analisar que felicidade não é uma coisa que você compra, não é um produto que você compra, não tem como fazer isso. Felicidade é você repensar a maneira de ver a sua vida. Primeiro que a gente tem que atualizar o que é felicidade. Felicidade é um estado onde você se sente bem e confortável com você, independente do que está em volta, independente do que está acontecendo. Porque eu vejo muitas pessoas estarem sempre assim, eu vou ser feliz o dia que o meu filho passar numa faculdade. Eu vou ser feliz quando meu marido me der atenção. Eu vou ser feliz quando eu tiver o trabalho dos meus sonhos. Não existe isso. Porque não existe essa condição perfeita para viver. A gente não vive. Passa, né? Não, e a vida, a felicidade, talvez, se a gente pudesse dar uma definição, é você poder caminhar na jornada da vida sabendo que ela tem altos e baixos. Não existe isso. E ter uma visão proativa, porque assim, vai sofrer? Vai, mas você sabe como reagir a isso. Não adianta você, tipo assim, eu não vou ter nenhum sofrimento. Aí quando tem, você se desespera totalmente. Vai passar. Os momentos bons passam e os momentos ruins também passam. A gente precisa de oscilações na vida. Não, a gente não pode viver só de felicidade. Viver é uma oscilação. Viver é uma oscilação. Se você olha para a natureza inteira, o tempo todo está em fases. Né? Se você pegar as estações do ano, já prova isso. Se você olhar para o mar, tem a hora que ele está calmo, tem a hora que ele está com ondas maiores, tem horas que tem de ressaca. E nós somos parte da natureza. É que a gente sempre se isola, o homem tem essa coisa de observar a natureza como se ele fosse um ser superior a isso. Nós não somos, nós somos parte da natureza. Então, felicidade é você ter esses altos e baixos, é você fazer essa oscilação, mas sem nunca perder esse senso de conforto. É engraçado que quando a gente está mexendo nas redes sociais, às vezes você vê assim, fulano está sempre feliz, né? Eu queria ser tanto ele. Será que isso é real? Não né? É real. Não é real. Não é real. Em geral, talvez, eu acho que a rede social é o ambiente que tem mais fake news. Né? Porque assim, eu até fico com o pé atrás. Quando uma pessoa posta, por exemplo, muitas declarações de amor o tempo todo, eu já acho que esse casal não está tão bem assim. Porque assim, o amor tem uma intimidade. Ele não é essa exposição, né? Não é essa questão. Tem uma frase nas redes que fala assim, que fala mais ou menos assim, estavam tão felizes que não tiveram tempo de postar. E é mais ou menos isso, né? Porque eu fico imaginando, tem gente hoje postando o pré-sexo, né? O pós-sexo, né? E tem gente já postando durante. Isso não tem como, né? É uma necessidade, as pessoas estão se esvaziando. Então, uma das coisas que compromete muito a percepção de felicidade é essa coisa comparativa. E as redes sociais traz isso muito forte. Você fica se comparando ao outro, o que eu não tenho. E sempre o cérebro tende a ver o que está faltando, não o que você tem. Então, assim, felicidade passa por você começar a fazer uma contabilidade ao contrário. O que eu já tenho e que já é bacana para mim? Né? Mas as redes sociais trazem isso. O tempo todo criando padrões e influencers que estão sempre te propondo coisas maravilhosas.
Se você for seguir tudo, você vira uma super mulher, você vira uma super malhada, você vira uma super bem vestida, você vira tudo Porque você super. está sempre tendo que acompanhar alguma coisa. Exatamente. Né? É uma falta de existência sua, é um vazio interno. Exatamente. Porque você está vivendo o que a evolução está pedindo, o que a sociedade está pedindo, e na verdade não é assim. Não, é como se você tivesse que estar fazendo sempre o download da felicidade, né? Tem sempre uma coisa a mais que você tem falou que uma ter. coisa muito interessante que me lembrou que agora, nos últimos Mentes em Pautas, a gente falou sobre dinheiro e felicidade. Né? E na fala de hoje eu achei interessante que você fala sobre o dinheiro, alguma coisa desse tipo. E se fosse assim, felicidade, se a gente pudesse comprar... Fosse um produto, um produto, as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor não sofreriam de depressão, não sofreriam de infelicidade. Você está falando uma coisa sensacional. Para você ter uma ideia, teve um estudo europeu de uma associação europeia que colocou o seguinte, que está crescendo muito o índice de depressão entre jovens de 15 a 24 anos na Europa. E disparado, 47% dos casos está na Suécia, que é um país de poder aquisitivo alto, de muita, digamos assim, pouquíssima diferença social. Depois você vem a Estônia, que tem 27. Depois você vem, se eu não me engano, Malta, que eu esperava que as pessoas eram felizes em Malta, que aquele lugar é tão bonito, né? E a Espanha, que tem um desemprego absurdo hoje em dia, está com 12%, 10%. Então, assim, é muito mais essa maneira de você olhar a vida, essa perspectiva. Agora, coisas que são infalíveis para a gente poder, que a gente já sabe contribuir para a felicidade, é você ter relações absolutamente saudáveis, sejam elas afetivas, seja entre amigos, afeto em geral, de qualidade, não de quantidade. Tóxicas. Né? Ter relacionamento cara a cara, né? Deixar de ser relacionamento virtual, a gente precisa desse contato. A gente ter também propósito e sentido de vida. Isso é fundamental. E uma outra coisa, descansar. Não existe felicidade sem descanso, porque o descanso é que traz o reabastecer, é que traz o contato com a nossa essência. Você está falando Descansar uma coisa muito legal, essa coisa do descanso, porque a gente percebe, enquanto profissional, o quanto às vezes a pessoa está adoecendo por falta de descanso. Então, assim, para a gente fechar, essas 4 coisas são absolutamente essenciais. Relações afetivas de qualidade, descanso, sentido, propósito da vida e relações cara a cara, mão a mão.